Olá pessoal, Saudações Rubro-Negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje da eliminação do Brasil diante da Noruega, né? Fazer uma parte aqui sem ser de Flamengo para falar da seleção brasileira. Mais uma eliminação em Copa, o que já virou costume, né? Acho que o Brasil passa pelo pior momento da sua história, vai para 28 anos sem conquistar um título. Nunca ficou tanto tempo, né? E o que a gente vê em campo hoje foi assim, para mim foi vergonhoso a forma que o Brasil entrou em campo, a ideia de jogo. A Noruega trocou 640 passes contra o Brasil teve 35% de posse de bola e a estratégia do nosso técnico foi jogar no contra-ataque contra a Noruega. A Noruega, que é um time bom, mas não dá pro Brasil, eu repito, contra a Noruega. Essa aí é a quarta ou quinta participação apenas da história dos caras, o Brasil jogar no contra-ataque. Foi um time sem alma, um time que não marcou. O pessoal estava aqui em casa vendo o jogo, a gente comentava muito sobre isso, como é que era irritante o Brasil não ter vontade de marcar, não encurtar o espaço. E deixou a bola com a Noruega, cara. Quando você deixa a bola com o adversário, Copa do Mundo, mata-mata, você deixa a bola com os caras, uma hora eles vão acertar. E foi o que aconteceu. O Brasil teve o pênalti ainda, né, que o Bruno Guimarães bateu extremamente mal batido. Quando você vai bater de paradinha, você tem que olhar pro goleiro. Foi o que o Neymar fez no final do jogo. Você vai bater com uma paradinha, é o que o Paquetá faz também, é o que o Jorginho faz. Você corre, dá a paradinha, olha pro goleiro e desloca o goleiro. O Bruno Guimarães ficou de cabeça baixa. E quando ele deu a paradinha, ele perdeu o tempo da bola ali, não conseguiu bater no canto, bateu mais pro meio. Então não dá para você ser tão incompetente no mata-mata de Copa do Mundo. Depois teve aquele gol perdido do Endrick. Eu não gravei nenhum jogo da seleção brasileira porque realmente a gente vai ficando mais velho, a Copa do Mundo vai ficando cada vez menos relevante. Tô gravando aqui hoje porque é a eliminação do Brasil e tal. Mas o gol que o Endrick perde, no excelente passe do Vinícius Júnior, não dá para perder. Aqui em casa, minha filha é bem empolgada com o Endrick por causa do Instagram e tal. Eu falei com ela, o Endrick é bom jogador, é bom, mas longe de ser a salvação do Brasil. Mas o que começa errado não vai terminar certo, né? Por exemplo, a convocação do Igor Thiago. Todo mundo sabia que não ia dar certo. O Igor Thiago, eu acompanho o futebol inglês, joga num time pequeno da Inglaterra. O time dele se destacou essa temporada. Ele foi o brasileiro que mais fez gols na Premier League em uma temporada. Só que a forma que o time dele joga na Inglaterra não tem nada a ver com o que se espera de um centroavante de seleção brasileira. O time dele é um time pequeno, joga na retranca, sai no contra-ataque. Ele tem velocidade, tem explosão, ele acompanha na velocidade os pontas, que são rápidos no time dele, e ele fecha na área para fazer o gol, dar o tapinha para dentro do gol. Não estou tirando o mérito dele, estou falando que a característica do Igor Thiago em nada tem a ver com o centroavante brasileiro de Copa do Mundo. O Igor Thiago foi o camisa 9 do Brasil lá, não foi o Matheus Cunha, né? Mas ele foi o centroavante. O primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo, o centroavante é o Igor Thiago. Jogou 45 minutos, nunca mais entrou em campo. Ele não tem refino técnico, capacidade técnica para ser o centroavante do Brasil e foi convocado. A seleção brasileira mais uma vez é eliminada com o Casemiro, gente. O que é isso? O Casemiro não tem condições de jogar. Tanto é que ele não tem condições de jogar, que ele vai jogar agora no time dos Estados Unidos. Vai jogar no time do Messi. Se ele tivesse em alto nível, ele continuaria jogando no Manchester United. Então, assim, a convocação da seleção brasileira foi esdrúxula. Vou falar do Danilo. Danilo, nosso herói da Libertadores, fez o gol contra o Palmeiras, salvou um gol,
também, lá na Libertadores no final do jogo. Mas ele é reserva no Flamengo. O Danilo é reserva do Léo Ortiz. E não tem discussão. Ninguém discute que o Danilo deve jogar e o Léo Ortiz ser banco. A gente entende que o Danilo é importante quando o Léo Ortiz não pode jogar, seja por suspensão, por lesão ou para poupar o jogador. O Danilo entra de zagueiro e não compromete, joga bem ali. Aí o treinador da seleção brasileira fala que o primeiro convocado para a Copa é o Danilo. Final de carreira já. Então, assim, coisas absurdas. Voltando a falar de centroavante. O Pedro e o João Pedro, que joga no Chelsea, são muito melhores do que o Igor Thiago. Era para ter, na minha opinião, era para ter convocado os dois. O Pedro, infelizmente, se machucou grave, machucou o joelho, né? Pior, rompeu o ligamento na seleção brasileira num treino e foi prejudicado nesse ciclo aí, ficou muito tempo sem jogar. Mas poderia ter levado o Pedro, eu teria levado o Pedro e o João Pedro do Chelsea. Ou um dos dois. A gente foi para a Copa do Mundo, como eu já disse no primeiro jogo, o centroavante é Igor Thiago. O Brasil vai ser campeão do mundo com o Igor Thiago. Aí depois o Ancelotti coloca, né, o time que ele tinha essa ideia, que era o Matheus Cunha. O Matheus Cunha é esforçado, fez 3 gols na Copa, mas não é um centroavante de ofício, não é um cara que vai te entregar gol. Não é um cara que vai fazer 2 gols decisivos, por exemplo, no mata-mata de Copa. Não é um matador, não é um finalizador. Aí levou o Endrick, né? Todo mundo pediu o Endrick. Hoje perdeu um gol sim, que não pode perder cara a cara. Então, o que começa errado, termina errado. A CBF, por exemplo, tendo por gente, todos os presidentes da CBF, todos, João Avelanche, Ricardo Teixeira, Marinho, todos, responderam por corrupção. É muito dinheiro envolvido na CBF. Fiquei sabendo hoje que a CBF convidou, levou todos os 27 presidentes de federações de futebol para acompanhar a Copa. O presidente da Federação Capixaba de Futebol foi assistir a Copa com tudo pago a convite da CBF. Por quê? São as federações que votam no presidente da CBF. Então, o presidente da Federação Capixaba de Futebol tem mais poder para escolher o presidente da CBF do que o Flamengo. Isso tem que mudar. Que fica uma troca de favor. Como é que você não vai votar no cara que te leva para a Copa do Mundo? Eu votaria. Pô, o cara me levou para a Copa do Mundo. Eu sou presidente da Federação Capixaba de Futebol. Acompanhei a Copa do Mundo com tudo pago. Eu vou votar no cara lá. Independente da proposta dele para o futebol brasileiro. Então, assim, nós estamos no fundo do poço. E falo na questão técnica também, de jogadores. Na minha opinião, o único jogador que a gente podia falar assim, em 2026 o Brasil foi campeão, tinha o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior é um jogador que mostrou nessa Copa toda a sua capacidade, só que sozinho é impossível. Outra coisa que me irrita muito, o Vinícius Júnior joga sozinho, foi com o Tite na última Copa, agora com o Ancelotti. Coloca a gente para ficar perto do Vinícius Júnior, para puxar a marcação, para abrir espaço para ele. Ele pega a bola sempre sozinho, tem que partir para cima de 1, de 2, tentar alguma jogada. E ainda assim conseguiu se destacar na seleção brasileira. Você pega a França, que só tem craque no ataque, Dembélé, Mbappé, o Ozil, Doué, Barcola. Os caras jogam tudo associando, velho. Você não vê o Mbappé receber a bola na ponta esquerda e não ter pelo menos 2 opções de passe ali. Você não vê o Doué receber a bola na ponta direita
e não ter também duas opções de passe. Isso confunde a marcação, abre espaço para o cara. Na seleção brasileira, é bola pro Vinícius Júnior, seja o que Deus quiser. Não vai render, coitado. Então nós somos eliminados hoje pela Noruega, nenhuma tradição no futebol, nenhuma. A Noruega tem um 9 que é infinitamente melhor do que todos os centroavantes que o Brasil levou para a Copa, infinitamente melhor do que o Endrick, do que o Matheus Cunha, do que o Igor Thiago. Não dá nem para comparar. E a Noruega tem um camisa 10, o Odegaard, que é melhor do que o Brasil. Melhor do que qualquer meio-campista do Brasil. E aproveito para falar assim, que para mim é assustador. O Brasil vai para mais uma Copa do Mundo sem ter um camisa 10. Quando eu falo camisa 10, é um meia de armação, é um meia de criação, é um meia ofensivo que pode fazer uma jogada individual, achar um passe diferente. É um Ronaldinho Gaúcho. Quem acompanhou a Copa de 2002 tem idade, vai entender o que eu estou falando. É um Ronaldinho Gaúcho quem acompanhou. Não estou falando que o Brasil teria que ter um jogador no mesmo nível, mas a gente foi para uma Copa do Mundo em que o nosso meio de campo, ninguém... o Casimiro não é esse jogador, os meio de campos convocados. Casimiro, Bruno Guimarães, o Danilo do Botafogo e o Paquetá do Flamengo. Nenhum desses jogadores tem a criatividade. E o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães é outro, sabe? Assim, que mostra pra mim a crise que o futebol brasileiro passa tecnicamente. Nós não temos, tirando o Vinícius Júnior, sim, mas não temos um jogador de destaque no mundo. O Bruno Guimarães joga num time pequeno, Newcastle, e nem se destaca lá, não consegue arrumar nada. Na seleção brasileira achou um passe bom aqui, outro ali, lá contra o Japão deu um passe bom pro Martinelli. E nada mais assim, mas não é aquele jogador diferenciado. Outra coisa que falta para a seleção brasileira, jogador com personalidade. O Brasil hoje foi um time bundão em campo, um time apático, um time que parecia que estava jogando com 1 tonelada nas costas cada jogador, não conseguia marcar. A Noruega jogou muito mais solto, mais leve, com bola, sem bola. Mesmo assim, o Brasil teve oportunidades. Teve o pênalti perdido, teve o lance do Endrick. O goleiro deles fechou o gol. Uma das melhores oportunidades do Brasil foi aquele gol contra esdrúxulo, que ia ser... O goleiro faz uma defesa milagrosa, dá um tapinha, a bola pega na trave. Apesar dos pesares, o Brasil teve chance. Faltou competência. Qual foi a diferença do jogo? O Haaland. O centroavante da Noruega fez um gol de cabeça, antecipando o Gabriel Magalhães, e fez o segundo gol, dominou a bola, levantou a cabeça e chutou no canto. Aí eu pergunto, qual o jogador do Brasil que teria capacidade técnica de fazer o segundo gol do Haaland? Não é um gol fácil. Ele domina, olha, não toma distância para a bola e bate rasteiro, indefensável. Bate no pé da trave, cruzado. Qual jogador do Brasil que faria esse gol? Nenhum. Então o Brasil vai para uma Copa do Mundo sem camisa 9, decisivo, e sem um camisa 10 decisivo, sem um armador. A gente que acompanhou já várias Copas e tal, é triste ver o Brasil para uma Copa do Mundo sem um camisa 10 decisivo, um meia armador, um cara criativo. Não tem. E não tem no futebol brasileiro. Não tem. Quem é o camisa 10 que o Ancelotti não convocou? Não tem. Algumas pessoas aí, acho que iludidas, acreditaram em algum momento no Neymar, esdrúxulo. Não tem. Então a gente está no fundo do poço técnico, aonde nós perdemos para a Noruega, onde a gente propôs a jogar no contra-ataque contra a Noruega. O Brasil teve 35% de posse de bola, repito, 35% de posse de bola, velho. E nem Flamengo e Goiás, o Goiás tem tanta, fica tão pouco com a bola, velho. Nós somos o Brasil. Propor o jogo, ficar com a bola,
criar meios, né, de toque de bola, como eu disse, triangulações pela ponta. O Brasil não fez nenhuma triangulação com o Vinícius Júnior. O lateral esquerdo do Brasil, que eu nunca vi falar na vida, ele em nenhum momento tabelou com o Vinícius Júnior. Em nenhum momento o ponta direita nosso, o Ryan, que jogou de titular, em nenhum momento o Ryan teve a ajuda do lateral direito do Brasil, o Danilo, passou para ajudar ele, ou um meia se aproximou do Ryan para fazer tabelinha. Nada. O Brasil foi um nada nessa Copa. Nada. Ganhou os jogos ali no finalzinho do jogo. O que teve de melhor para mim foi a marcação pós-perda ali, onde conseguiu fazer a maioria dos gols. Perdia a bola no ataque, conseguia recuperar essa bola e daí saiu o gol. Mas o Brasil passou uma Copa do Mundo, 5 jogos, né? 3 na primeira fase, o jogo do Japão, hein? Nós fizemos o gol no último lance do tempo normal, uma bola recuperada, né? O Endrick perde a bola, o Ryan recupera, troca no Bruno Guimarães, o Bruno Guimarães toca no Martinelli e faz o gol. No último lance, antes de ir para a prorrogação. Contra o Japão. O Japão melhorou, velho, mas porra, né? Não dá para ter medo do Japão. E o Brasil ganha no sufoco. Hoje, contra a Noruega, a estratégia do técnico foi jogar no contra-ataque o jogo todo. Tem momentos que o jogo pede sim você dar um passo para trás e sair no contra-ataque. Por exemplo, se o Bruno Guimarães faz o gol de pênalti, Brasil 1-0, a Noruega ia ter que sair pro jogo. Aí ia ter muito espaço pro Brasil jogar nas costas dos caras. Aí beleza, você recuar um pouquinho e tentar a velocidade do contra-ataque. Agora, a sua única ideia de jogo, a única proposta de jogo do Brasil foi entregar a bola para a Noruega e tentar sair no contra-ataque, é muito pouco. E eu não vejo saída, porque a CBF não vai fazer nada para melhorar isso. A CBF renovou o contrato com o Ancelotti antes do cara trabalhar, eu nunca vi disso. Renovou o contrato antes de ter a Copa. Tinha que falar, Ancelotti, você está contratado para essa Copa. Depois da Copa a gente senta e conversa. Poderia até renovar com ele depois da Copa. Fala, Ancelotti, né? Essa Copa não foi boa, mas nós vamos te dar um voto de confiança e vamos, né, renovar com você para mais 4 anos. Mas como é que renova antes do cara ir para a Copa? Quem na CBF vai sentar com a comissão técnica e fazer uma avaliação do que foi a Copa? Quem na CBF vai questionar a convocação do Danilo, a convocação do Casimiro, a convocação do Igor Thiago? O Luiz Henrique era o jogador que mais entrava na seleção brasileira. Nem entrou nessa Copa do Mundo. Então, tipo assim, o que aconteceu? Quem que vai fazer uma reunião de avaliação com a Comissão Técnica da Seleção Brasileira? É o presidente da CBF? O presidente da CBF levou a mulher para o México e a amante para os Estados Unidos. Levou os 27 presidentes de federações de futebol para acompanhar a Copa do Mundo. Ele é de um estado que não tem futebol, velho. É pior do que o futebol capixaba que eu acompanho aqui. O que ele entende de futebol, o presidente da CBF, para fazer uma avaliação criteriosa do que foi a seleção brasileira? Se ele não entende, mas quem na CBF? Quem que está lá na CBF que entende de futebol? É um bando de sanguessuga que só quer saber dos milhões e milhões e milhões que tem lá para gastar. Daqui a 4 anos, o Brasil não tem time. Desse time que entrou em campo hoje, quem que vai continuar para a próxima Copa? Quem que tem idade e futebol para continuar? Na minha opinião, só o Vinícius Júnior. Não é possível que nós vamos para mais uma Copa
né? Com o Adson não vai, o Danilo não vai, o Marquinhos não vai. O Gabriel Magalhães talvez, não sei. O lateral esquerdo, que eu não sei nem o nome dele aqui agora, é Douglas Santos, nunca ouvi falar. Mas também não vai, já tem 32 anos. O Casimiro não era nem para ter ido. O Bruno Guimarães talvez tenha idade, não sei se vai ter futebol, mas idade talvez tenha. Do que entrou hoje. O Gabriel Martinelli. Nós vamos para uma Copa do Mundo com o Gabriel Martinelli de novo, acreditando que a solução vai ser o Gabriel Martinelli. Vinícius Júnior tem idade e tem condições técnicas sim para ir para uma Copa do Mundo. Nós vamos para uma Copa do Mundo daqui a 4 anos com o Matheus Cunha de centroavante. O Ryan foi uma boa surpresa. Acho que o menino tecnicamente talvez não foi tão bem, mas se esforçou, tentou acertar algumas jogadas lá. Então nós estamos no fundo do poço, não tem. Nós temos que achar 20 jogadores nesses 4 anos aí, para poder ir para a próxima Copa. Então não vai ganhar de novo. Não vai ganhar de novo. Mais uma Copa, desde que o Ronaldinho Fenômeno aposentou, que nós não temos centroavante. O Brasil foi para a Copa do Mundo de 2010 com o Luiz Fabiano, né? Fred, o Cone, e depois foram 2 Copas com o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus marcava lateral. Não fez gol em Copa do Mundo e o Tite elogiava que ele marcava o lateral. Então assim, nós estamos muito atrás. Da França eu nem falo, porque é até constrangedor, mas estamos muito atrás da Espanha, da Argentina, em termos técnicos e táticos. Em termos de desenvolvimento de futebol, de produzir jogador. Qual o jogador que o Brasil produziu para essa Copa do Mundo? Talvez o Estevão, machucou, a gente nunca vai saber, né? Que ele não jogou a Copa. Mas é muito pouco. É muito pouco. Você vê todas as seleções com jogadores bons, todas. Marrocos tem jogador habilidoso lá, o camisa 10 lá, que joga no Real Madrid, bom de bola, criativo. Sabe? E a gente está nessa mesma... Nós fomos para a Copa do Mundo esperando o Neymar melhorar de uma lesão. Nós fomos para uma Copa do Mundo com o Casimiro de volante, o Marquinhos de novo de zagueiro. O Marquinhos não comprometeu, mas porra, nunca ganhou nada na seleção brasileira. Não ia ser essa Copa. Nós fomos para uma Copa do Mundo com Danilo de lateral. A crise técnica é tão grande que a gente tinha o Wesley, bom lateral, jogando bem, se destacou no Flamengo, jogando muito bem na Roma. Na seleção brasileira também indo bem. Um lateral ofensivo. Justamente ele se machuca e não tem outro para botar. Tem que ser o Danilo mesmo. 34 anos, final de carreira. Daqui a 4 anos vai ter quem para ser o lateral direito? O Wesley, né? Mas e o outro? Quem é o lateral esquerdo do Brasil daqui a 4 anos? Se alguém tiver um nome, coloca nos comentários. Quem é o lateral esquerdo do Brasil daqui a 4 anos? Nessa Copa foi Alexandro do Flamengo, finalzíssimo de carreira, não aguenta jogar mais aqui no Brasil, ele tem reclamado devido à sequência de jogos. E esse menino aí, tal do Douglas Santos ou Douglas Costa, nem sei, o cara não fez nada na Copa do Mundo, nada. E por aí vai. Quem vai ser o nosso volante na próxima Copa? Casimiro? Então assim, o Brasil está muito atrás, muito atrás. A Colômbia é melhor do que o Brasil, tecnicamente, taticamente e em revelar jogadores. O que me preocupa é que o Brasil parou de revelar jogadores. Nós não temos jogadores nesse momento para a próxima Copa. Antigamente a gente falava, não, para a próxima Copa sempre... Antigamente convocava a seleção brasileira e ficava um monte de jogador bom fora. O Alex nunca participou de uma Copa. Alex, que jogou no Palmeiras, no Cruzeiro, jogou na Turquia, craque de bola,
Jogou até no Flamengo um pouco. O Djalminha nunca foi para uma Copa do Mundo. Olha que loucura. Imagina essa seleção de hoje, essa seleção porcaria de hoje. Imagina o Djalminha ali. Ia deitar e rolar. Imagina o Alex hoje. Ia deitar e rolar. Então assim, a gente, né, vou fazer agora 46 anos. Eu já vi a Copa de 94, campeão, 2002. E eu acho assim, sem perspectiva. Sem perspectiva. Na próxima Copa do Mundo nós vamos ter jogadores decisivos, habilidosos, com personalidade. O time do Brasil hoje foi um bando de bundão em campo, cara. Os caras não conseguiam marcar. O treinador fez as substituições, convocou super mal a seleção brasileira, entendeu? Quis jogar a moda italiana. Como é que a Itália ganha as Copas? Sempre foi assim. Na retranca, fazendo um gol ali sem querer e segurando. Ele quis fazer isso hoje, cara. O Brasil, o Ancelotti teve medo da Noruega. Repito, a Noruega trocou 640 passes contra o Brasil. O que é isso? Você deixa a bola com o adversário e uma hora eles vão achar o gol. Como foi o primeiro gol deles da Noruega lá, deixou a bola, uma hora eles vão fazer o gol. E se o Brasil se propôs vergonhosamente de jogar no contra-ataque, não pode perder a chance que perdeu. Não pode perder o pênalti, claro que não pode. E o Endrick não pode perder aquele gol cara a cara, velho, não pode. Enfim, né, vou terminar com aquele meme famoso do Defante. Você tá triste com a seleção brasileira? Aí o cara fala, eu tô triste, eu sou Flamengo, pô. Né? Torcer agora. Flamengo fazer essa pré-temporada aí, parece que está sendo boa. Empatou de 2-2 com o River Plate. Não viu o jogo, estava trabalhando, mas viu os melhores momentos. Amistoso, não dá para avaliar nada. Mas que o Flamengo possa voltar aí, depois da Copa do Mundo, bem na Libertadores e no Brasileirão. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço e até a próxima.